informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é 27 de janeiro, sexta-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Agronegócio domina exportações, respondendo por mais de 95% das vendas de Mato Grosso do Sul. Pesquisa transforma resíduo da queima do bagaço da cana em areia. Vereador recomenda a manutenção de estradas rurais de Dourados. Mato Grosso do Sul está na área de risco da febre amarela silvestre. E projeto propõe critérios socioambientais para a produção de biocombustíveis. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A sexta-feira, na região de Dourados, terá predomínio de sol, ou seja, tempo ensolarado na maior parte do dia. A temperatura máxima não passa de 30 graus. E hoje começa a lua nova. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam com esses valores ontem na região de Dourados. A arroba do boi gordo a R$ 136,00 no Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, preço à vista, e a R$ 138,00 no JBS de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 128,00 à vista no Brasil Global. O JBS não comprou fêmeas ontem. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 25,00 e a de soja a R$ 66,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A mudança no processo de demarcação de terras indígenas, que também envolve o uso de recursos minerais e florestais, repercutiu no Senado. Enquanto alguns parlamentares acham arriscado reduzir o papel da FUNAI, outros acreditam que as demarcações precisam passar pelo Congresso Nacional antes da homologação. Um dos que questionou a mudança foi o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Já o senador Flecha Ribeiro, do Pará, defende que as demarcações de terras indígenas e para proteção ambiental tenham necessariamente de ser votadas pelo Congresso. Uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado está em Aparecida do Taboado para coletar mosquitos na região, onde 4 macacos prego foram encontrados mortos. A suspeita é que os animais tenham febre amarela silvestre e, por isso, os técnicos do Serviço de Controle de Vetores foram enviados para auxiliar na investigação. Não foi possível coletar material para examinar os macacos por conta do avançado estado de decomposição, pois 3 deles já haviam sido enterrados numa fazenda. Os mosquitos capturados na cidade serão enviados ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará, para serem examinados. A suspeita de que os animais tenham morrido de febre amarela acontece por causa da proximidade da região do Bolsão com estados onde já foram registrados casos da doença. O Ministério da Saúde informou que há 438 casos suspeitos de febre amarela no país, sendo 89 mortes e 70 casos confirmados. Das 89 mortes, 40 foram confirmadas e 49 permanecem em investigação. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Além disso, Mato Grosso do Sul está na área de risco para a doença, conforme o Ministério da Saúde. O 13º Show da Soja, promovida pelo Grupo Jangada no campo experimental da empresa em Itaporã, levou novidades tecnológicas para o agricultor. Centenas de produtores rurais e pessoas ligadas ao setor marcaram presença no evento, entre eles o presidente da FamaSul, Maurício Saito, que é de Itaporã. Saito elogiou o trabalho do Grupo Jangada, pois todo evento tecnológico observado pelo homem do campo traz resultados positivos e é uma oportunidade para o produtor rural conhecer o que é ofertado no campo. O evento teve a participação de mais de 800 pessoas, entre produtores rurais de Itaporã e de outros municípios como Dourados, Douradina, Naviraí e Nova Andradina. Expositores de empresas de sementes de soja, defensivos e fertilizantes também marcaram presença em palestras e apresentaram as novas tecnologias. O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais da Inglaterra confirmou a incidência de gripe aviária em uma fazenda com 10.000 fazões no condado de Lancashire. Alguns animais morreram por causa da cepa H5N8 e o restante deverá ser sacrificado para evitar a propagação do vírus. Em 16 de janeiro, o governo inglês confirmou um caso da influenza aviária em aproximadamente 6.000 perus em uma fazenda no distrito de East Lindsey. A Federação Americana de Agricultura criticou a medida decretada pelo novo presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Tratado do Transpacífico. O acordo previa a diminuição de barreiras comerciais entre 12 países: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura, Estados Unidos e Vietnã, que juntos representam 40% da economia mundial e nada menos que 1/3 do comércio global. De acordo com a entidade rural, os Estados Unidos deixarão de ganhar 4 bilhões e 400 bilhões de dólares anuais apenas com exportações agrícolas. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul tem prazo de 30 dias para contestar a ação civil pública movida pelo Ministério Público sobre as regras para o cadastro ambiental rural do bioma Pampa. Atualmente, o Estado não pode liberar licenças ambientais para as propriedades que não comprovarem cobertura de área de 20% de mata nativa. A decisão é da 10ª Vara de Fazenda Pública de Porto Alegre. O agronegócio foi responsável por 95,2% das exportações de Mato Grosso do Sul em 2016. Do montante de 4 bilhões e 70 milhões de dólares, o setor foi responsável por aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões.
A informação está no boletim Casa Rural da FamaSul. O complexo soja, formado pelas vendas de soja em grão, farelo e óleo, é o principal produto da pauta de exportação do agro em Mato Grosso do Sul. A China foi o principal destino das saídas do grãos de soja no ano passado, respondendo por 2.410.000 toneladas, ou 8,7% do total. Em termos de receita, as exportações aos chineses renderam ao Estado mais de 882 milhões de dólares. O segundo colocado foi o Taiwan, com 2,95% do volume total exportado. O Estado ficou com a sexta posição no ranking nacional de exportação, com 5,4% de participação, queda de 2 posições em relação a 2015. O bagaço é um dos principais resíduos do esmagamento da cana. É um poluente ambiental quando descartado de modo inadequado na terra ou próximo a rio. Uma das maneiras mais comuns de reuso desse material é a queima em caldeiras, gerando energia elétrica para a própria usina. Porém, essa queima gera um outro resíduo, conhecido como areia da cinza do bagaço da cana. Por não possuir nutrientes, esse resíduo também configura um sério problema ambiental. A estimativa é que cerca de 4 milhões de toneladas dessa cinza são descartadas atualmente por ano pelas usinas do Brasil. E pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, desenvolveram um estudo que obteve 2 importantes inovações: a simplificação do processo de transformação do bagaço em areia e o uso dela na construção civil, substituindo parcialmente a areia retirada do meio ambiente para a produção de concreto. O vereador Madison Valente demonstrou preocupação pela ausência da Prefeitura de Dourados na recuperação das estradas rurais. Ele alertou que nos últimos 5 anos, a Prefeitura, nesse mesmo período, estava trabalhando na manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais para garantir o escoamento da safra. Tenho andado pela zona rural e os produtores me abordam pedindo que medidas emergenciais precisam ser adotadas. Eles explicam sobre a necessidade da presença dos maquinários da Prefeitura para fazer nivelamento, cascalhamento e a colocação e abertura de caixas de contenção, disse o vereador. Madison afirmou que a reivindicação é mais do que justa, pois a Prefeitura de Dourados recebe repasses do Fundersul mensalmente para garantir a trafegabilidade das famílias que residem no campo. Outro problema é em relação à proximidade do início das aulas, pois muitas das estradas estão precárias e pode impedir que ônibus circule pela zona rural buscando estudantes que moram nos sítios e fazendas. O prazo para realizar o pagamento da contribuição sindical rural relativa ao exercício de 2016 termina no dia 31 de janeiro, em todo o território nacional. A contribuição é calculada com base no valor da terra nua tributável da propriedade, constante do cadastro da Secretaria da Receita Federal, utilizado no lançamento do ITR, o Imposto Territorial Rural. É importante destacar que o pagamento do setor agropecuário reflete no melhor atendimento da classe produtora. O montante arrecadado tem suas porcentagens divididas entre o Ministério do Trabalho e Emprego, 20%, Confederação, a CNA, 5%, Federação de Agricultura, 15% e sindicatos rurais, 60%. A contribuição é cobrada de todos os produtores rurais, pessoa física ou jurídica. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei apresentado pelo deputado capixaba Givaldo Vieira, que estabelece regras para a destinação de resíduos alimentares com o objetivo de combater o desperdício de alimentos. A proposta recebeu parecer favorável do relator, o deputado carioca Chico D'Angelo, que acolheu a versão aprovada em maio passado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A versão foi relatada pela deputada Tereza Cristina Dias, de Mato Grosso do Sul. A principal mudança desta versão em relação ao texto original é a exclusão de pena de detenção de 1 a 6 meses para quem destruir ou descartar alimento apto ao consumo. Para o relator, a exclusão é importante,
porque, entre outros motivos, não é possível definir o que é alimento apto para consumo humano, além de qualquer dúvida. A paralisação em Rondonópolis de 6 dias foi o desespero do transporte de cargas graneleiro de Mato Grosso diante do baixo valor do frete. A tonelada para um trecho de 600 quilômetros estava na casa de R$ 70, mesmo valor praticado nos últimos meses de 2016. Durante reunião entre transportadores, setor produtivo e indústrias processadoras, o governo de Mato Grosso, na quarta-feira, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, isentou-se de discutir o valor do frete, atribuindo a situação vivida há 3 anos pelos caminhoneiros a questões de políticas públicas. No dia 31 de janeiro, o setor, juntamente com o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, e o senador José Medeiros, irão se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Os produtores rurais voltarão a ter boa alta na receita nesse ano. O valor bruto da produção, o VBP, que mede o faturamento da porteira para dentro na atividade agropecuária, deve crescer 5,6% em 2017, na comparação com o ano passado, e chegar a 573 bilhões de reais. A estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroSciences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto propõe critérios socioambientais para a produção de biocombustíveis. Apesar de ter sido lançado em dezembro, o programa RenovaBio 2030 do governo federal ainda está em desenvolvimento e deve ser objeto de consulta pública no primeiro trimestre de 2017. A iniciativa tem como meta expandir até 2030 a produção de biocombustíveis no país. Em novembro de 2016, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix Bezerra, antecipou algumas informações sobre o RenovaBio. Então a gente tem que garantir a expansão da produção de biocombustíveis, baseada na previsibilidade, na sustentabilidade no seu sentido mais amplo, ambiental, econômico, financeiro, social, enfim, e em harmonia com o compromisso brasileiro na COP21 e compatível com o mercado brasileiro que espera-se que cresça. Um projeto em análise no Senado também prevê a adoção de critérios socioambientais na produção de biocombustíveis. De autoria do senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, o texto prevê, entre outros pontos, o reforço à proibição de exploração de trabalho infantil ou análogo à escravidão, a certificação pelo Inmetro das usinas produtoras e o respeito às diretrizes do zoneamento econômico ecológico da região. De acordo com o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, durante a discussão do projeto na Comissão de Infraestrutura, a adoção desses critérios visa uma maior competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. O atendimento a tais critérios, na visão do senador Valdir Raupp, garantirá que o Brasil passe a atender às garantias e exigências cada vez mais rígidas de sustentabilidade para a cadeia de produção dos biocombustíveis. O projeto que define critérios socioambientais para a produção de biocombustíveis no Brasil foi aprovado na Comissão de Infraestrutura e seguiu para análise da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Da Rádio Senado, Marcela Diniz. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua audiência e tenha uma excelente sexta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas aqui na 92,1.
E lembramos que o nosso programa está nos canais da Grande FM, do YouTube, nesse caso agora, e também no Facebook. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.